Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa revisão, porque a prova está chegando, né? Vocês farão prova dia 29, agora final do mês. Então, esse período até a semana da prova a gente vai fazer revisão, tá? Tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viu aí no primeiro bimestre. Então, eu vou voltar um pouquinho com vocês. Nós vamos fazer exercícios, tá? Então, nessa hora é importante que você pegue o seu caderno, né, o lápis, caneta, porque vai ser importante o momento de você escrever, tá? De você exercitar, tá bom? Então, vem aqui comigo pra gente iniciar nossa aula de português referente ao primeiro bimestre, tá? E bons estudos, né? Então, vamos lá. Para começar, hoje eu vou tratar com vocês só a questão de frase, oração e período. Lembra lá no início? Então, frase, oração e período. Por quê? Porque tem diferença e você precisa reconhecer a diferença, identificando os verbos ou não, tá? Então, para iniciar, vamos pensar na frase. O que é a frase? A frase é todo enunciado que tem um sentido completo. E a função da frase é proporcional à comunicação, né? À medida que eu falo e o outro entende, eu estou comunicando. E a frase, ela precisa ter esse sentido completo. Não adianta eu pegar palavras e soltar palavras se ela não me traz nenhum significado, tá bom? Essas frases podem ser elaboradas por uma única palavra ou por várias palavras. Quer ver? Se eu digo, por exemplo, assim, parabéns. Repara, o que quer dizer parabéns, né? Você está felicitando aí alguém. Esse parabéns é uma frase. Não importa se ele tem verbo ou não, ele é uma frase. O importante é ele ter sentido, ele ser enunciado completo, tá? Pode ser que você crie uma frase com verbo, sem problema nenhum, tá bom? Então, essa frase na escrita, os limites dela são indicados a partir de uma letra inicial maiúscula e de um ponto final, né, de um sinal de pontuação, que pode ser o ponto final, um ponto de interrogação ou um ponto de exclamação. Justamente para quando a pessoa lê, quando ela tiver esse contato com a leitura, ela dá a entoação certa, a entonação certa, tá? Então, quando a gente fala, a gente não se preocupa muito com isso, né? Porque a gente transmite aquilo que a gente sente. Então, se você se surpreende com alguma coisa e emite uma fala, você tá usando ali a sua exclamação, né? Mas e como é que eu represento isso na escrita? Então eu utilizo os sinais de pontuação. Para isso vão me servir a exclamação, a interrogação, tá? Reticências, ponto final, porque eles vão indicar para o leitor alguma informação, tá bom? Então grava isso aí, entende isso aí, tá? Frase é todo enunciado com sentido completo, ok? Tem um propósito comunicativo. Ela pode ser elaborada por uma única ou por várias palavras. Ela pode apresentar um verbo ou não, tá? E na sua escrita, sempre iniciar com letra maiúscula e no final da frase uma pontuação, ok? Agora, eu trouxe aqui alguns exemplos de frases. Por exemplo, ai. Ué, professora, ai é frase? Sim, não comunicou? Imagina que você bateu numa pedra. Esse ai aí está comunicando, ele está indicando aí o que? A sua dor, né? O socorro, quando alguém lá de longe ou você escuta socorro, você também não entendeu, não comunicou? A pessoa está precisando de ajuda. Então esse socorro é uma frase, tá? Quando eu faço uma pergunta, o que? Não entendi, é uma frase, tá? Mas que coisa terrível, olha só, outra frase. Repara, tudo aquilo que você lê, que você compreende, que traz sentido, é frase, tá? Que tragédia, fogo, como assim, né? Tenho muito a fazer. Então são expressões aí em que vão exprimir comunicação, tá? E é classificado dentro da frase. Agora observa a oração. A oração, ela é uma frase, sim, só que o que diferencia é que a oração sempre vai apresentar um verbo. Então, para ser oração, obrigatoriamente tem que ter verbo. A diferença é essa entre a frase e a oração.
Nem sempre a frase vai apresentar um verbo. Agora, para ser oração, sempre vai ter um verbo, tá? E a partir dessa construção da oração, você identifica também, né, o predicado, você começa a utilizar aqueles termos essenciais que compõem a oração. Quais são os termos essenciais que compõem a oração? Nós já vimos. O sujeito, né, que está realizando a ação, o verbo, que está compondo a oração e que compõe o predicado verbal, correto? Então, repara, ela só é oração porque ela tem verbo, tá? Então, preste atenção aí nesse conceito. A oração ela é caracterizada sintaticamente pela presença de um predicado, o qual é introduzido na língua portuguesa pela presença de um verbo. E geralmente a oração ela apresenta o sujeito, que faz parte de um termo essencial, apresenta os seus integrantes e os seus acessórios, tá? Então eu trouxe alguns exemplos de orações, por exemplo, corra. Outra coisa, a oração ela não depende do tamanho, né? Ah, preciso escrever uma oração grande, uma frase enorme. Não, tem nada a ver. Tem a ver com ter um verbo e ter sentido, tá? Então, corra, simplesmente corra com um ponto de exclamação é uma oração. Por quê? Porque eu estou me utilizando do verbo correr, tá? Está inclusive no modo imperativo, está dando uma ordem para alguém, corra, tá bom? Na segunda oração, esses doces parecem muito gostosos. Então, olha só, qual é o verbo aí? Parecer, né? Então, se você identificou o verbo, você encontrou uma oração, tá? Na segunda aí, nós temos chove muito no inverno. Qual é o verbo que a gente tem aí nessa oração? Chove, né? Um fenômeno da natureza. Muito bem. Então é isso, gente. Encontrou verbo, identificou verbo na frase, é uma oração, tá? Não encontrou verbo, é simplesmente frase, ok? Seguindo. O período. Então vamos lá. O período é uma unidade construída por uma ou mais orações, tá? Então vamos pensar. A gente viu frase, que pode ter ou não verbo. Se tiver verbo, é uma oração, ok? E quando eu tenho várias orações, eu consigo encontrar períodos, tá? Se eu tenho uma única oração, eu encontro um período. Esse período é aquela frase que inicia-se com a letra maiúscula, termina lá no seu ponto, né? Ponto final, ou interrogação, ou exclamação. Eu tenho um período, mas dentro desse período pode ser que apareçam várias orações. Por quê? Pensa aí comigo. Lembra que eu falei que para ser oração tem que ter verbo? Então, quantas orações eu posso encontrar num período? Vai depender da quantidade de verbos. Deu para entender? Por isso que os períodos podem ser simples ou compostos. Então aí, quando você identifica a quantidade de verbos, você classifica em PS ou PC, período simples ou período composto, tá? Então não esquece, período é uma unidade construída por uma ou mais orações. Então quando eu falo isso, o período é uma unidade construída por uma ou mais orações, é porque ele pode apresentar um verbo ou mais de um verbo naquele mesmo período, tá bom? E isso é que me leva a começar agora a separar, né, as orações dentro de um período, tá? Então eu coloquei esses conceitos no início para te trazer a memória, né, para te fazer relembrar, porque a gente vai entrar nos exercícios, tá bom? Aqui eu só separei, né, para você entender melhor aí, o período simples e o período composto. Dei um exemplo, ó, período simples. Os dias de verão são muito longos. Identifica o verbo aí nessa oração. Os dias de verão são muito longos. O são, né, que é o verbo ser. Se você tem uma única oração porque você encontrou um único verbo, esse período é um período simples, tá? Agora olha o exemplo abaixo. Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Vamos reconhecer os verbos aí. Ligou, dizer e virá. Repara, 3 verbos, né? Então eu tenho aí 3 orações. Então esse período é um período composto, tá?
É isso, gente. Não é difícil. É só você prestar atenção, reconhecer, identificar o verbo na oração. Pela quantidade de verbos, você classifica se o período é simples ou se o período é composto, tá? Muita atenção. Estuda bem isso aí, porque isso vai cair na sua prova, tá? Então, como a prova está chegando, faça bastante exercícios. Não deixe de fazer os exercícios que estão aqui, tá bom? Então, olha só. No primeiro exercício, o que você vai fazer? Você vai analisar as frases e identificar as que são orações. Então, eu embaralhei. Eu coloquei aí frases e orações. Pensa um pouquinho. O que eu falei sobre o que é frase e o que é oração? Né? Frase pode ser oração? Pode, se tiver verbo. Mas oração pode ser frase? Não. Tá? Então, pega isso aí. A oração não pode ser frase. Por quê? Porque para ser oração tem que ter verbo obrigatoriamente. Senão ela não é oração. Tá bom? Então, dentre essas frases que eu tenho aí, você vai indicar as que, além de ser frase, elas também são orações. Então, o que ele quer? Ele quer que você identifique a frase que tem verbo. É isso, tá? Fique atento ao enunciado. O que é enunciado? É o que diz aí, ó, número 1. Analise as frases, seguir. Por quê? Muitas vezes o aluno, ele erra a questão por não compreender o que o enunciado está pedindo, tá? Então, fique atento ali. Ou seja, quem elaborou a prova, ela quer saber alguma coisa. Ela quer, né, testar o seu conhecimento. Então, você tem que identificar justamente o que o exercício 1 está pedindo, tá bom? Então, olha só. Você tem aí, na letra A, parabéns por tudo. Na letra B, que comportamento agressivo. Na letra C, será que ele vem hoje? Na letra D, eu quero. Na letra E, agora, por favor. E na letra F, diga-me a verdade. Então, parabéns por tudo não tem verbo. Então, você identifica que é uma frase, correto? Que comportamento agressivo tem verbo aí, gente, na letra B? Repara só. Que comportamento agressivo. Não tem verbo, então é somente uma frase. Agora, olha a letra C. Será que ele vem hoje? E aí? Tem verbo? Sim, né? Muito bem. Então, apareceu ali uma carinha feliz, indicando que ali tem verbo. Então, você marca ali o X, né? Ou sublinha, tá? Faz a sua correção aí. Se você não quiser agora copiar tudo, você vai marcando só a letra, tá? Eu quero, letra D. E aí, tem verbo aí? Eu quero? Sim, né? Então, você também marca a letra D, tá? Então, as que nós estamos encontrando são aquelas que indicam orações, porque tem verbo, ok? Muito bem. Na letra E, agora, por favor. Ou seja, alguém pedindo pra você fazer alguma coisa agora, né? Aí não tem verbo, gente, então é só frase. E na letra F, diga-me a verdade. Tem, né? Tem o verbo aí, dizer, tá? E é importante quando você estiver fazendo esses exercícios, vai sublinhando os verbos, tá? Vai sublinhando. Tudo que você puder marcar para você mesmo, para fixar, né? Para você compreender aquilo que você está fazendo, tá bom? Você está contribuindo para o seu aprendizado, ok? Então, seguindo aí para o exercício número 2. Bom, os períodos abaixo, eles são formados por quantas orações? Então, aqui, o que ele está pedindo? Pensa aí. Os períodos abaixo são formados por quantas orações? Lembra que eu falei? Oração tem que ter verbo. Então, eu preciso contar os verbos, ok? Se eu encontrar mais de um verbo, eu terei um período composto. Se eu encontro somente um, eu tenho um período simples. Muito bem. Então, olha a letra A. Eu li e reli, mas mesmo assim não entendi. Quais são os verbos aí, gente? Li, reli e entendi. 3 verbos. Então, eu tenho
um período composto, tá? Você pode aproveitar, além de colocar a numeração, como ele está pedindo, né, ó, os períodos abaixo são formados por quantas orações? Então, você pode colocar o número 3, indicando que são as 3 orações. Você pode colocar os verbos, né, o verbo li, o verbo reli, o verbo entendi, e pode aproveitar o lado para classificar o período. Então, esse período é um período composto, tá bom? Já aproveita num único exercício e faz todo o reconhecimento, tá? Eu acho que você vai conseguir fixar mais assim, exercitando dessa forma, tá? Na letra B. Na semana passada, fomos ver o filme do Batman. Tchan, 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 tchan. Presta atenção aqui na letra B. Porque eu sei que muita gente vai falar: ih, professora, encontrei, tem 2 verbos. Olha só. Fomos ver. Eu tenho aqui uma locução verbal. O fomos é verbo e o ver também. Quando eu tenho esses 2 verbos um ao lado do outro, eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal, ou seja, um verbo auxilia o outro. Se você tirar um verbo ali, você até entende a frase, mas ela fica sem o seu sentido completo, né? A gente até entende porque a gente já leu, já sabe o que quer dizer. Mas fica faltando informação, né? Quando diz assim, ó, na semana passada, ver o filme do Batman. Ou, na semana passada, fomos filme do Batman. Viu? Ou seja, a locução verbal, né? Esses 2 verbos, eles trabalham juntos e um completa o sentido do outro. Então, quando você encontrar na oração uma locução verbal, você vai considerar apenas uma oração e não 2. Porque já que eles trabalham juntos e os 2 emitem o mesmo sentido, eu vou considerar sempre locução verbal como um único verbo, ou seja, uma única oração. Então, aqui nós temos o fomos ver, tá? E aí, se você for classificar o período, que período é esse? Período simples, tá bom? Então, fique atento a isso aí. Pode ser que na tua prova tenha uma pegadinha lá, tenha uma questão parecida, tá? Então, fique atento. Anota aí do lado, ó. Locução verbal. Circula, fomos ver. São 2 verbos, verbo auxiliar e o verbo principal. Eles não podem se separar, tá bom? Então, fica ligadinho aí. Vamos lá. Anota tudo aí, bonitinho, pra gente partir pra letra C. A professora pediu atenção e os alunos ouviram em silêncio. Quantas orações tem aí? Vamos reconhecer os verbos. Pediu, né? Verbo pedir. E ouviram. Então, eu tenho 2 verbos. Se eu tenho 2 verbos, nós temos 2 orações. Então, o período ele é composto, ok? Letra D. A minha vizinha me emprestou esse livro. Então, olha só, qual é o verbo aí? O que está acontecendo aí? Alguém emprestou alguma coisa, não é isso? Então, a ação realizada aí é emprestar. Esse é o verbo. E só tem um. Então, nesse caso, uma oração, período simples, tá bom? Letra E. Desejo que você concretize todos os seus desejos e seja feliz para sempre. Então, vamos lá. Sublinhe os verbos aí. Se você tiver dúvida na hora de encontrar o verbo, procura unir aí no seu pensamento, né, a pessoa que conjuga esse verbo. Ou seja, vamos relembrar quais são as pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, correto? Aí você pega ali a primeira palavra, desejo. Existe alguma dessas pessoas que eu falei que pode conjugar o desejo? Ou seja, quem é que fala desejo? Eu, primeira pessoa. Então esse desejo aí é verbo. Percebeu? Então, tenta conjugar a palavra para você encontrar o verbo caso você tenha dúvida, tá? Então, desejo é um verbo. Que você concretize. Ó, tem pessoa aí, você. Então, concretize é verbo, viu? Então, concretize é outro verbo. Todos os seus desejos e seja também é verbo, feliz. Então, nós encontramos aí 3 orações, portanto, o período é composto. Muito bem. Viu, gente? Não é difícil. É só ter atenção, anotar tudo que eu tô falando aí, dos detalhezinhos, tá? Pensar, né? Porque não é uma decoreba simplesmente. Você precisa pensar, você precisa analisar as frases, tá bom?
e fazer aí o seu trabalhinho, ok? Então vamos aqui na terceira questão. De acordo com a quantidade de orações identificadas, classifique os períodos do exercício anterior em simples ou composto. Então olha só, eu até repassei as frases de lá para cá, tá vendo? Eu li e reli na semana passada, a professora pediu. Lá você identificou os verbos, as orações. Aqui você precisa classificar, tá? Se você já fez lá, ótimo, beleza, só confere se acertou. Se não, você faz agora. Como a gente encontrou lá na primeira 3 orações, você tem um período composto. Na segunda, você tem um período simples, porque a gente só encontrou um verbo, tá? Na letra C, nós temos um período composto porque nós encontramos mais de um verbo, ok? Na letra D, nós temos um período simples porque encontramos um único verbo. E na letra E, um período composto porque nós encontramos mais de um verbo, tá? Então, tranquilinho. Vamos para o 4 aqui, que é mais ou menos um exercício de continuação aí, né, desse outro que nós fizemos. Bom, dei bobeira e comprei a passagem direto para o Rio. Que período é esse, gente? Identifica os verbos, tá? Dei e comprei, período composto, ok? O que você pode ir fazendo? Vai sublinhando, tá? Você pode até, se for o caso, dar uma pausa aí para o vídeo, né? Deixa nessa tela, vai copiando as orações, tá? E aí você classifica com calma. Depois você dá um play e continua ouvindo o que eu tenho a dizer. Já que até aqui eu acredito que você já tenha entendido, tá bom? Então aqui, daqui por diante é só fazer os exercícios, tá? Letra B. Antes, os índios eram os donos da terra. Então olha só, qual é o verbo aí? Eram, né? Então tem um período simples, porque você encontrou apenas um verbo. Se lá na sua prova tiver uma questão, né, analise a oração tal. O período é simples, é composto, conforme o período, o que ele é? Então observe os verbos, não sai, pega o seu lápis ou caneta e sublinha lá os verbos para você ter certeza de que reconheceu todos, tá bom? Chegou ao bar, dançou, cantou, bebeu e foi embora. Olha quantas orações temos aí. Chegou, dançou, cantou, bebeu e foi. Então, nós temos um período composto. Letra D. Eu sou o cara mais dorminhoco do mundo. Tem uma oração, né? Que é o sou, tá? Você está triste. Temos um único verbo, que é o estar. Lembra do verbo de ligação? Triste, predicativo do sujeito? Então você tem aí um período simples, porque só tem um verbo, ok? Eu quero que você me acorde quando o ônibus chegar. Quantos verbos encontramos aí, gente? Mais de um, né? Então, eu tenho um período composto, ok? Na letra G. Atenção, vou contar uma piada. Qual é o verbo aí, gente? Lembra da locução verbal? Vou contar, ok? Elas não se separam, então eu considero um único verbo, período simples, tá? H. Inventei aquela desculpa porque não achei outra melhor. Quantos verbos nós temos aí? Inventei, achei, epa, tem mais de um, período composto. Muito bem. Letra I. O estudo nos traz benefícios. Sim. Qual é o verbo aí? Trazer, né? Então eu tenho um período simples, porque é o único verbo da oração. O amor constrói e o ódio destrói. Quais os verbos eu tenho aí, gente? 2, né? Período composto, ok? O mercado tinha pouca frequência. Repara, tinha verbo, então é o único da oração. Eu tenho um período simples. Tá bom assim? Tranquilo até aqui, né, gente? Eu acho que deu pra entender bem essa questão de frase, oração e período. O que a minha proposta agora é que no seu caderno aí, continuando aí suas atividades, você faça essas 3 questões, tá? E essas 3 questões é por sua conta e risco. Então, olha a responsabilidade, né? Primeiro, você vai escrever 10 frases no seu caderno. Você pode pegar frases prontas, retira frases de jornal, vai pra internet, né? Enfim, ouviu alguma coisa na televisão, na propaganda, tá? Vai anotando, anota as 10 frases. O que você vai fazer? Você vai sublinhar os verbos.
Sublinhou os verbos de cada frase? Você agora classifica. É um período simples? É um período composto? Então, percebeu agora a sua responsabilidade? É você quem está montando a sua questão? Porque agora quem tem que ir em busca dessas orações é você. Tá legal? Então, faz aí, tá? Na questão C, na número 6, você vai escrever a diferença. Então, se até aqui você entendeu, então agora você escreve a diferença de frase e oração. Qual é a diferença mesmo de uma para outra? Pensa aí, não vou falar, tá? E na 7? O que você vai fazer na 7? Você vai explicar quando é que o período é simples e quando é que o período é composto. Também é fácil, né, gente? Diante de tudo que a gente ouviu aqui, viu, escreveu, né? Dá tranquilinho para você fazer essas 3 questões, tá? E assim a gente encerra a nossa atividade de hoje, né? É a primeira revisão, tá? Lembre-se que você está se preparando para a prova, tá? Então, assim, não tenha medo, né? Porque as questões estão aí, as explicações estão aí, os conceitos, tá tudo muito detalhado, né? Direitinho. E agora é com você. Tem que praticar, tem que exercitar, tá? Tire suas dúvidas, né? Tem o seu livro. Toda essa matéria, ela tá baseada no seu livro, tá? No livro 1. Então, pega lá, faz os exercícios e tem aí um ótimo estudo, tá? Se prepara, porque o dia da prova tá chegando, tá bom? Fica com Deus. Um beijinho. Tchau, tchau.